Fala galera, aqui é o professor Erson na área, tudo bem? Olha só, iremos resolver agora a última prova aí de 2018 PNPE, matemática. Cara, a minha opinião, essa prova veio de boa demais, tranquilo, bem fácil, em relação aos anos anteriores, 2016, tá? 2016 para 2018, porra, a prova de matemática tem uma grande diferença aí, 2016 veio mais quente, 2018 veio de boa demais. Quem fez só o mínimo, estudou só o mínimo, porra, conseguiria aí resolver suas 8 questões, tranquilo, tá? Então eu vou resolvê-la e eu quero que tu me acompanhe aqui o passo a passo, tranquilo? Vamos lá? Vem comigo aqui agora. Olha só, a primeira questão da prova foi essa daqui, tá? Determinado setor abastece diariamente sua frota com gasolina, diesel e etanol. Então essas informações aqui, ó, é importante, ó, gasolina, diesel e etanol, ó. Beleza? Sabe-se que a quantidade diária de litros de etanol é o triplo da de gasolina. Então vamos colocar aqui, a primeira equação diz o seguinte: a quantidade diária de litros de etanol é o triplo, ou seja, é igual a 3 vezes o de gasolina. A de etanol e diesel juntas é de 300 litros. Então, ó, etanol mais diesel é igual a 300 litros. A diesel e gasolina juntas, ó, diesel mais gasolina é igual a 200 litros. Quantos litros de combustível esse setor abastece diariamente? Então, galera, vamos lá. Diariamente, então você vai ter que descobrir diesel, gasolina e etanol. Depois somar tudo. Estamos diante de uma questão de sistema de equação de primeiro grau, de 3 variáveis, mas a gente vai fazer aqui um esquema e vai reduzir em 2 variáveis. Vem aqui, olha só. Você já tem o valor de E. E vale quanto? 3G, ó. Então, eu vou pegar essa equação, tá? E mais D, dizer que é igual a 300. E no lugar de E, eu vou substituir por 3G, porque ele está dizendo que E vale 3G. Então, eu boto 3G mais D é igual a 300. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda equação, vou colocar G abaixo de G, D abaixo de D, e vou dizer que é igual a 200. Aqui já criamos um sistema de 2 variáveis, beleza? Vou só trocar aqui agora. Olha só. Deixa eu trocar aqui a cor para ficar melhor aqui a visualização. Pronto. Muito bem. Agora eu vou fazer para o método da adição, tá? Ó, tem D positivo embaixo, então eu vou jogar o menos 1 e alterar os sinais. Vai ficar menos G menos D, que é igual a menos 200. 3G, joga aqui embaixo, mais D é igual a 300. Sendo assim, pelo método da adição, tu tem D negativo e D positivo, pode cortar. Tchau. Aí 3G menos 1G é 2G, certo? Que é igual 300 menos 200, 100. Joga aqui os 100, ó. Então, G é igual a 100 dividido por 2. G é igual a 50. Ou seja, gasolina tu tem 50 litros. Só que ele diz para você que etanol é igual a 3 vezes o de gasolina. Gasolina é 50. Então, 3 vezes 50, 150. Então, etanol, você já tem 150 litros. Falta quem? Diesel, né, cara? Falta diesel. Ó. Só que tu pode pegar qualquer equação. Pega essa equação, ó, que ele fala que G mais D é 200. Joga aqui, ó. G mais D é igual a 200. Só que gasolina, tu achou quanto? 50. Então, substitui. 50 mais D é igual a 200. Então, D, que é igual a 200, menos 50. Então, quer dizer que D é igual a 150. Você tem 150 litros de diesel, você tem 150 litros de etanol e você tem 50 de gasolina. Somando os três, 150 mais 150, 300 mais 50, 350, e nossa alternativa é letra A. Veja que não é difícil, uma questão de sistema, tá? Ó, aqui eu vou
ser bem objetivo, tá? Porque essas aulas estão aí, tudo gravado, é só assistir a aula de sistema. Se não compreendeu, volta lá, assista aí na plataforma Sistema de Equação de Primeiro Grau, que é a primeira aula que tu vai ter uma visão mais ampla em relação a como resolver um sistema, beleza? Então vamos para a próxima questão, bem fácil pra caramba, vamos lá. A próxima questão diz o seguinte, ó, para formar uma comissão, olha mesmo, com 4 policiais, isso é importante, tá? Galera, falou em comissão, isso já dá ideia de combinação. É uma questão de combinação, palavra-chave, comissão, análise combinatória, tá? Ele quer formar uma comissão com 4 policiais militares. Então deixa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Já deixou no esquema. Estarão à disposição 5 oficiais. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 é igual a OF. OF quer dizer oficial. E 4 praça. Então 4 é igual a P. P quer dizer praça. Beleza? 5 oficiais e 4 praça. Tranquilo até aqui. Quantas comissões distintas poderão ser formadas de maneira que em cada uma delas haja pelo menos um oficial? Palavra-chave, galera. Pelo menos um oficial. Porra, veio isso na prova, fica ligado, já liga o teu radar aí. Porque esse tipo de questões, quando coloca em prova, a galera erra com força. E muita gente errou no dia da prova, tá? Comissões. Quando ele usa a palavra pelo menos um, já muda toda a estrutura. Vem aqui comigo que tu vai entender. Então quer dizer o seguinte, ele quer formar uma comissão com 4 militares, sabendo que pelo menos um, ó, pelo menos um tem que ser o quê? Oficial. Certo? A pergunta é, deixa eu mudar aqui a cor, para você ficar ligado. Presta atenção aqui agora, na dica. A pergunta é, ele quer pelo menos um oficial. Então, se eu formar uma equipe de 4 militares, tudo praça, ele vai querer? Ele não vai querer. Ele diz o seguinte, ó, forma a equipe, tem que ter 4 policiais militares, sabendo que tem que ter pelo menos um oficial no meio. Se não tiver, essa equipe é desconsiderada. Pensando assim, vem aqui comigo. Vamos lá. Então, Elis, quer dizer o seguinte, tem que ter pelo menos um oficial. A pergunta é, existe uma possibilidade, eu sei que ele tem que ter pelo menos um oficial, mas existe a possibilidade de eu formar uma equipe sendo tudo praça? Existe essa possibilidade? Existe. Existe, porque está dizendo aqui, ó, existe 4 praças. E se eu quiser montar uma equipe com 4 praças, eu tenho apenas uma possibilidade para isso acontecer. Só que ele diz que não quer. Então, sendo assim, iremos fazer uma combinação com todas as possibilidades. Nesse caso, você tem 9 com mais 5, ou 4 com mais 5 dá 9. Tu tem 9 militares brigando para 4 vagas, certo? E vamos fazer uma combinação para saber quantos grupos podemos formar. Bizu, né? Esse número 4 aqui, que é o menor, abre 4 traçozinho, tá? Sem precisar utilizar a fórmula de combinação. O maior número é 9, começa em cima, 9 sempre. 9, 8, 7, 6. O menor embaixo, 4, 3, 2 e 1. Preste atenção. Esse 4 aqui, ó, eu posso cancelar com esse 8, porque 8 dividido para 4 é 2. Deixa ele aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Esse 6 aqui, que é o resultado, pode cortar com esse 6. Aí fica o seguinte, camarada, fica 9 vezes 7 vezes 2. Quanto é que dá isso? Isso aqui é igual a 126. Então quer dizer que em todas as possibilidades eu consigo formar 126 grupos com 4 militares. Porém, aqui, ó, existe uma possibilidade de tudo ser praça, ele não quer. Então você vai ter a menos uma possibilidade e você tem um total de 125, tá? Alternativa letra D. Só isso, só isso. Veja que não teve mistério. Eu pensei de que forma? Tá, ele quer que pelo menos um oficial, tá bom. Mas existe a possibilidade de montar um grupo com tudo praça? Existe, uma só. Então você faz uma combinação com todo mundo,
tem 9 militares brigando para 4 vagas, ele vai te dar todas as possibilidades e o resultado vai dar 126. Desses 126 você tira um grupo que vai ser tudo praça, que existe uma possibilidade disso acontecer. Então você só tem 125 e você garante que pelo menos vai ter um oficial no grupo. Valeu? Tamo junto, partiu. Vamos lá. Outra questãozinha. Foram abertos 18 turmas de um novo curso que ocorrerá em 3 turnos. Senhores, 3 turnos. A quantidade de turmas disponíveis para tarde, manhã e noite segue nessa ordem. Então vamos lá. Tarde, manhã e noite. Nessa ordem. Então aqui eu tenho o A1, eu tenho o A2 e o A3. Isso aqui é uma PA de 3 termos, tá? A quantidade de turmas disponíveis para manhã, tarde e noite segue nessa ordem uma progressão aritmética. Olha, PA é uma PA de 3 termos. E ele fala que a razão é 4. Tranquilo? Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Galera, o turno da noite é quem? É N. Vou te dar uma dica, chave de ouro agora, tá? Veja, ele diz para você que o total é de 18 pessoas. É uma PA de 3 termos e te dá a razão. Sabe o que é que tu faz para descobrir a turma da noite? Faz isso, ó. Olha o que você precisaria ter feito lá na hora. Eu tenho 3 termos. O total, ele diz que é 18. Eu pego 18, divido por 3, eu tenho um número 6. Esse 6 é sempre o centro. O centro é quem? M. E M é a parte da manhã. Quer dizer, da parte da manhã, eu tenho quantos grupos? 6. 6 turmas, né? 6 turmas pela manhã. Se a razão ele diz que é 4, então se eu pegar 6 somado com a razão, 10. Então eu tenho quantas turmas à noite? 10 turmas à noite. Pronto, só isso. E você já matava a questão. E aí? É difícil? Não é. Não é. Tá? Vamos para a próxima questão. Vem comigo, danado. Vamos embora. Ó. Próxima questão. Temos aqui, supondo que uma taxa de juros mensal da poupança seja de 0,7%. Foram depositados R$ 1.500. Tá. Em 1 de agosto de 2018. Se não se fizer nenhuma retirada, ao aniversário de 3 anos, o montante será igual a... Galera, estamos diante de uma questão de juros simples, né? Vamos lá. Juros, capital e que é a taxa e o tempo. Vamos ver isso aqui direitinho. Suponha que uma taxa de juros mensal na poupança é de 0,7%. Joga aí, ó, 0,7%. Ao quê? Ao mês. Então, A.M, tá? Depositado 1.500 é o capital. R$ 1.500. Dia 1 de agosto de 2018. Essa questão foi anulada, eu vou dizer já já o porquê. Se não se fizer nenhuma retirada, no aniversário de 3 anos, o montante será de quanto? Beleza, cara. Veja só. 3 anos, né? Ou 3 anos não, 3 meses. Joga aqui, tempo, 3 meses. Ele quer saber o montante. Certo. Agora eu te pergunto. Quando você pegar a questão de juros simples, você tem que analisar a taxa e o tempo. Analisar o que? A taxa e o tempo. Analisar se estão na mesma linguagem. Aqui está em mês e aqui também está em mês. Significa dizer que não precisa fazer nenhuma modificação. Você pode ir direto para a fórmula e vai embora, tá? Então, sendo assim, vamos lá. Eu vou trocar aqui a cor para tu visualizar comigo essa parada. Ó, bom, agora eu vou aplicar na fórmula. J é igual a CIT, não é assim? Sobre 100. Então, vamos lá. Quem é J? Não sei. Mas quem é o capital? 1.500. Certo? Quem é a taxa? É 0,7. Que é o tempo? 3. Dividido por quanto? 100. Cortou? Cortou. Então, J é igual a 15 vezes. Se eu pegar 3 vezes 0,7, vai dar 2,1. Se eu pegar 2,1 multiplicar por 15 ou 15 vezes 2,1, dá 31,50. Tá? O que aconteceu na hora da prova? A maioria, como ela foi cancelada, né? Tudo bem. Mas muita gente errou porque pegou o montante. Vocês sabem que o montante é a soma do capital mais os juros.
pegou o valor do montante, do capital, que é 1.500, somou com 315, só que não é 315, é 31,50, esqueceu da vírgula e pegou 1.500 com 315 e dá a letra A, só que não. Na realidade, o resultado correto, na hora que eu somar 1.500 com 31,50, é 1.531,50 centavos. Ou seja, o gabarito dessa questão, na realidade, é letra E. Agora a pergunta é, professor, por que foi anulada? Porque ele inventou de colocar uma data aqui, cara. Ele colocou dia 1 de agosto de 2018. Então você sabe que tem meses que acabam com 30 dias, outros com 31, e o cara fez uma contagem em relação a esses dias, tá? Então, por essa razão, pelo fato dele colocar dia 1 de agosto, a questão foi cancelada, tá? Porque se ele colocou uma data, então daí por diante a gente não pode pensar como um mês vale só 30 dias, comercial. Não. Porque nesse caso, se ele colocou data, tem meses que vai ser dia 30 e outro mês vai ser dia 31. Então ele somou os dias e entraríamos aí para a resolução. Só que a questão foi anulada porque nem para isso teria alternativa se ele usasse os dias necessários, né, para resolver essas questões. Beleza? Então, sendo assim, foi cancelada. Se ele não tivesse colocado dia 1 de agosto de 2018, a questão estava correta, pô. Mas foi enfeitar e acabou enfeitando demais e perdeu a questão, tá? Mas foi bom para quem errou isso aí. Então, vamos embora. Próxima questão. Próxima questão é o seguinte, cara, olha, dos 500 aprovados em um concurso, então aqui, ó, o total, 205 falam inglês, ó, 205 falam inglês, 210 espanhol e 65 ambos. Senhores, de cara, eu já estou vendo aqui, sabe o quê? Operações entre conjunto. Isso aqui é uma parte de matemática básica. Vou colocar total 500 e de inglês vou colocar 205. De espanhol, vou colocar 210 e ambos, ou seja, ambos é inglês e espanhol. Professor, e esse símbolo quer dizer o quê? Interseção, né? Interseção é 65. E de onde vem essa interseção? Essa aqui, cara, vem da matemática básica, tá? Então, você precisa ter um conhecimento de matemática básica em relação a operações entre conjunto para entrar dentro de probabilidade. Uma coisa puxa a outra. Então, primeiro a gente vai entrar em operações entre conjunto e em seguida entraremos em probabilidade da união dos eventos. Isso é fácil pra caramba. Vem aqui ver. A pergunta é, qual a probabilidade de ele não falar nenhum desses idiomas? Não falar. Então, senhores, iremos construir dois diagramas, chamar diagramas de Venn ou de Euler, tá? Coloca aqui, ó. Então, para resolver esses tipos de diagramas, operações entre conjunto, o que é que você vai ter que fazer? Você tem que começar pela intersecção, tá? A intersecção que está aqui, ó. Vou colocar I de inglês e E de espanhol. Inglês, 65. 65. Começa sempre pela intersecção, danado. Se não erra. Inglês. Quantas pessoas tem de inglês? 205. Mas eu tenho 65 que fala inglês, pô. Então, 205 menos 65 é 140. Beleza? Aqui, espanhol, ele fala que é 210. Mas eu já tenho 65 que fala espanhol. Então, 210 menos 65 é 145. Certo? Sendo assim, senhores, se eu for somar isso aqui, 140 mais 65 mais 145, isso dá um resultado de 350. Só que ele disse para tu o quê? Que o total de pessoas foram quantos? 500. Então, falta quanto para 500? 150. Então, eles estão aqui fora. E a pergunta é, qual é a probabilidade dele não falar nenhum desses idiomas? Os que estão aqui fora não falam nem inglês nem espanhol. Então a probabilidade é aquele que você quer, que é 150, dividido pelo espaço amostral, que é 500. Então vou simplificar por 5. 150 dividido para 5 dá 30. 500 dividido para 5 dá 100. Como é em porcentagem, o denominador é 100, dica, o denominador quando é 100 se transforma no símbolo de porcentagem e repete o 30. Pronto, 30%. Alternativa letra C. Só isso.
Só isso, cara, na prova. Diga aí se não foi fácil. Tu é doido, é? Apaga 10 aí, vai. Então, vamos para a próxima questão. Ó, uma fábrica inaugurou sua produção com 4 itens. Inaugurou com 4 itens, tá aqui, 4 itens, tá? Sabendo que a quantidade de itens produzidos pela fábrica em cada ano consecutivo obedece uma progressão geométrica, opa, PG, e que o quinto ano foram distribuídos 324 itens. Então aqui, galera, é o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E no quinto foram distribuídos 324 itens. Beleza? O que quer saber? Qual a soma total de itens fabricados nesses 5 primeiros anos? Tranquilo. Ó, aqui uma soma, uma PG, ele quer a soma dos 5 anos. Precisaremos encontrar aí a razão. Depois que encontrarmos a razão, faremos aí a multiplicação, encontraremos todos os termos e somamos. Pronto, só isso, acabou. Para encontrar a razão, como é que faz? Simples, cria uma relação. Que tipo de relação é essa? Você tem o valor do A5, que ele deu, diz que é igual ao valor do A1, que é o menor, vezes Q. E faz o seguinte, 5 menos 1, 4, e bota como expoente. Tá? Quem é o quinto termo? 324. Quem é o primeiro termo? 4, vezes Q, a quarta. Aí a pergunta é, Q a quarta é igual a 324 dividido por 4. Q a quarta é igual. 324 dividido por 4, vamos fazer aqui. 324 dividido por 4. Vamos lá. Ó, se eu colocar 8, 8, 16, 32, dá 8, ou seja, 81. 81. Só que existe uma raiz, ó, Q elevado à quarta. Essa quarta tem que sair, cara. Então, o que é que tu vai fazer? Vai dizer que Q é igual a raiz quarta de 81. E a raiz quarta de 81 é quanto? É o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes deu 81. Vamos pensar em 2? Vamos pensar em 2? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Já não é. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então a razão é 3. Ó, 81. A razão é 3. Descobrir a razão. Você sabe que é o processo multiplicativo. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 12, 36. 36 vezes 3 dá 108. Pronto. Agora só é somar tudo. Se você pegar, ó, vamos fazer um esquema aqui. Veja, se você pegar o 4, somar com 36, aqui já dá 40. Se você pegar 12 e somar com 108, já dá 120. 120. Aqui, ó, 40 mais 120, 160. Aí você vai somar agora com quanto? 324. Vamos somar isso aqui. 324 com mais 160. 4, 6, 7, 8, 4. 484, letra E. Pronto, acabou. Só isso. Beleza? Bem fácil também, não teve dificuldade nisso não. Então, próxima questão, vamos embora. Ó, o valor inicial de uma previdência privada, muita gente, pelo fato de ter falado previdência privada, já pensou que era juros. Leia a questão, danado, todo. O valor inicial de uma previdência privada de lucros é de R$200. Então, o valor inicial, 200, tá? A esse valor serão acrescentados R$10 mensalmente. Então, aqui já dá para caracterizar que é uma PA. Porque se o primeiro mês ele depositou 200, no segundo 210, no terceiro 220 e assim sucessivamente. Então, uma PA, né? Qual o valor total depositado? Então, ele quer saber a soma. Quando essa previdência completar 3 anos. Ah, cara, muito simples. Vê, ele quer a soma. Durante 3 anos, ele depositando esse dinheiro, quanto é que ele vai ter guardado? Então, vamos embora resolver? A primeira coisa é encontrar o último termo dessa sequência. Por quê? Porque quando eu for para a fórmula da soma, ele exige de mim o primeiro termo, o último termo, a quantidade de números de termo dividido por 2.
Tu tem o primeiro, mas tu não tem o último. Então, vamos iniciar aqui pela fórmula geral. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é igual ao primeiro termo, que é 200, mais N. N é quanto? N você sabe, ele depositou por 3 anos, mas ele acrescentava R$10 mensalmente. Então, 3 anos você vai converter para meses. Um ano tem 12, 3 é 36. Bota 36 menos 1 e a razão é 10. Então, a N é igual a 200 mais 36 menos 1, 35 vezes 10. Então, a N é igual a 200 mais 35 vezes 10, 350. E 350 mais 200 é igual a 550. O último termo da sequência é esse. Ou seja, o último depósito foi de R$550. Acabou. E muita gente marcou letra B. Tem que ficar ligado o que danado ele está te pedindo, tá? Isso é uma característica da banca. Colocar duas alternativas para você aí. Ela vai te pedir algo que, para tu chegar nesse algo, tu precisa de um valor antes para fazer a substituição. Foi o que ele deu. Eu precisei descobrir o 550 para substituir na soma. Aí já deu como alternativa e muita gente marcou. Fica esperto. Vamos lá. Então, senhores, vamos lá. SN é igual ao primeiro termo, que é o primeiro termo, 200, mais o último, 550, vezes a quantidade de termo, que é 36, 36 dividido por 2. SN é igual a 550 mais 200, 750, vezes 36 dividido para 2, 18. Então, SN é igual a 750 vezes 18, R$13.500. Pronto, é o que ele tem no banco. 13.500 nesse caso, alternativa letra A. Mais uma questão aí de graça, cara. Não teve aquele bicho de 7 cabeças, não teve nada disso. Foi uma questão bem leve mesmo, cara, bem leve, tá? Vamos embora. Próxima questão. Questão 8, galera. Vamos lá para a questão 8. Olha só. Um dado não viciado de 6 faces regulares, cada qual com o número de 1 a 6, foi lançado aleatoriamente 4 vezes. 4 vezes. E cada lançamento teve seu resultado anotado. A probabilidade de que, em todos os lançamentos, o número anotado seja menor que 3. Então, você sabe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Menor do que 3, eu só tenho duas possibilidades, que é 1 e 2. Então, a probabilidade disso acontecer é 2 sobre 6, que é o total. Simplificando por 2, dá 1/3. Como o dado foi lançado 4 vezes, então eu lanço a primeira, e, quer dizer, multiplicação, lanço a segunda, e lanço a terceira, e lanço a quarta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, a probabilidade disso acontecer é de 1 sobre 81 avos, letra D. Beleza? Vamos embora. Olha, outra questão aqui, boa. Uma determinada aeronave pode acomodar até 348 passageiros. Tranquilo, cara. 348 passageiros. E dispõe de 63 filas de assentos. Algumas com 3 e algumas com 6. Cara, vamos fazer o seguinte. Filas, ó. Filas com 3 assentos. Eu vou chamar de X. E filas com 6 assentos, eu vou chamar de Y, para a gente saber quem é quem. Então, significa dizer o quê? Filas com 3 assentos. Então, 3 vezes a quantidade de filas de 3 assentos, que eu não sei, somado 6 vezes Y, que é a quantidade de filas com 6 assentos, dá um total de 348 assentos. 348 assentos. E filas de 3 assentos com 6 assentos, dá um total de 63 filas, tá? Então, ó, filas com 3 assentos e com 6, ele diz que dá um total de 63 filas.
Só que existem filas de 3 assentos e de 6 assentos, totalizando 348 assentos. Então, o sistema já está pronto. Basta você fazer o quê? Ele quer o quê? Ele quer filas com 6 poltronas, né? Que é assentos. Então, nesse caso, 6 assentos é Y. Se ele quer Y, a gente já podemos o quê? Eliminar X. Para eliminar X, a gente coloca um menos 3 aqui e multiplica. Vai dar menos 3x menos 3y, que é igual a menos 189. Então, desce agora a primeira equação, 3x mais 6y, que é igual a 348. Ó, agora só é cancelar o x. 6 menos 3, 3y. Se eu pegar 348 menos 189, dá 159. Y é igual a 159, dividido por 3, y é igual a 53. Acabou, galera. 53 filas com 6 assentos, tá? Veja que é uma questão simples, uma questão de sistema de equação de novo. 2 questões já, tá? Partiu. Vamos embora. A última questão, cara, diz o seguinte: o valor da fatura do cartão de crédito é de 1.200, tendo sido paga com 2 meses de atrasos. O cartão de crédito cobrou juros compostos, ou seja, o montante é igual ao capital, 1 mais a minha taxa elevado ao tempo. A 17% ao mês, beleza. Tanto o tempo, né, e a taxa estão em meses, filé demais, 2 meses, 17% ao mês. Qual foi o montante? Vamos lá, cara. O montante é igual ao capital, que é 1.200. A parênteses, 1 mais a taxa é 17%. Você vai pegar e dividir por 100, sempre, tá? Juros compostos, dá 0,17. 0,17 elevado ao tempo, ele falou que é 2 meses. Então, tranquilo. Vai ficar 1.200 vezes, resolve o que está dentro de parênteses. R$1 mais 17 centavos é R$1,17 elevado ao quadrado. Sendo assim, você vai ter que multiplicar 1,17 vezes 1,17 na tora. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 1, 7. 7 com 4, 7. 8, 9, 10, 11. Sobe 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Somando dá 9, 7 mais 1 dá 8. 1 mais 7 dá 8 e 8 mais 8 é 16, vai 1. 1 mais 1 dá 3 e desce o 1. A vírgula, senhores, está aqui, ó. Eu ando 2 casas para trás para a vírgula sumir, guarda. Também eu ando 2 casas para trás para a vírgula sumir, guarda. Então 2 mais 2, 4. Chega no resultado de trás para frente e anda 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o montante é igual a 1.200 vezes 1,3689. Beleza? Fazendo essa multiplicação linda, 1.200 vezes 1,3689 dá 1.642,68. Acabou, cara. Acabou. Letra C de casa. Olha só. Então, senhores, sendo assim, essa foi a questão de PMPE, a prova de matemática. Qual foi o mistério? Nenhum. Tá? Se quem estudou o mínimo, quando eu digo mínimo, assim, não se aprofundou tanto, resolveu as questões de matemática tranquilamente. Nós tivemos aqui aluno que fechou matemática, tivemos mulheres que fizeram 9. Então, é só se dedicar que dá para fechar de boa matemática, tá? Não é margem de erro de 2 questões, mais 8 dá para garantir, só vai depender do seu desempenho. Então, até a próxima. Fui!